Lindos, bem-vindos à minha casa, meu escritório, tá? Desculpa a bagunça, desculpa ter não sei o que é isso aqui, com um boné, um chapéu aleatório aqui em cima, livros organizados, né? Mas eu não paro, se não paro, não tenho tempo de organizar as coisas. Enfim, tô fazendo esse vídeo, gente, só para dar uma reforçada nos temas de hoje, tá? Sobre a questão de nova ordem mundial, porque a gente acabou entrando em vários critérios, várias questões, e a gente acabou não focando no que era importante, tá? Então, assim, só para a gente fechar nosso conceito de nova ordem mundial, quando eu falo de nova ordem mundial, eu estou falando de um processo onde é uma nova organização dos países no mundo inteiro, né? Quando eu me refiro de nova organização, não me refiro somente à economia, mas me refiro a poder. Né? O mundo onde tinha uma divisão entre capitalistas e socialistas, agora passa a ser unificado pelo capitalismo, porque a Guerra Fria acaba. Com a Guerra Fria acabando, né, basicamente está gerando o que está unindo o mundo agora não é mais a questão ideológica somente, mas é sobretudo a questão econômica. E quem vai predominar no mundo inteiro agora é o capital. Tá? Tem países que ainda estão fugindo dessa lógica, como é o caso da Coreia do Norte, né, Cuba. Eu não gosto de falar isso porque parece que a China tem um ideal totalmente socialista, o que não é exatamente tão verdade. Mas, bom, China, então tem Coreia do Norte, Cuba, China, tá? Tô pegando o Vietnã, que também, por incrível que pareça, os países que mais crescem no mundo inteiro hoje, tá? Também é socialista, mas em todo caso, né, tirando alguns países, a lógica que funciona para uma parte deles, inclusive para esses 4 países, é no geral o capital. Exceto a Coreia do Norte nunca sequer vai se permitir você vir para o capital. Enquanto Kim Jong-un estiver lá vivo, né, e atacando os outros com bomba atômica, né, que ele ainda não fez, mas bem gostaria de ter feito. Não só ele, né, mas tudo bem. Então tem essa nova organização, tá? Agora o mundo é um mundo muito mais de vários blocos de poder. O mundo está dividido entre um bloco, por exemplo, focado, e ainda é até hoje, né, num bloco americano, que vai fazer uma coerção, uma pressão sobre o mundo inteiro, vai influenciar o mundo inteiro, mas que tem, sobretudo na América, seu grande quintal. Eu vou ter a Alemanha, que por sua vez também coordena todo mundo, tem um papel de importância no mundo inteiro, mas que polariza toda a Europa e por sua vez parte da Ásia, tá? No Oriente Médio, né? Eu também tenho ali a China, que faz uma boa parte da Ásia, e claro, hoje do mundo inteiro, né? Tem uma influência forte dela, porque ela produz produtos muito baratos, tecnologia boa, mão de obra que para termos de exatas, extremamente qualificada. O chinês é muito ruim para humanas, tá? Ele não funciona muito bem para humanas, eles não investem muito nas humanidades. Então esse mundo hoje é um mundo diferenciado, é um mundo em que há vários blocos de poder e que tentam ao mesmo tempo convergir para pontos comuns do mundo, né? Ao mesmo tempo esses blocos de poder brigam o tempo todo entre si. Não brigam do ponto de vista militar, mas brigam do ponto de vista, né, das relações de poder. Né? E aí vamos lembrar, relações de poder nunca são extremamente claras, elas são sempre muito subjetivas. Então, por exemplo, quando você pega, eu falei em sala de aula com vocês hoje, né, o discurso do Macron. O Macron, ele, claro, que a intenção dele talvez não tenha sido somente questionar a soberania da Amazônia do Brasil, mas ele deixa isso subentendido. E na geopolítica, subentendido é muita coisa. O discurso, bem como em qualquer outra área da nossa vida, ele quer dizer muita coisa, né? Geralmente o discurso tem 2 aplicações, o significante e o significado. O significado é o que a palavra de fato denota, e o significante é o que está por trás. Então, só para a gente fazer um pequeno exemplo, né? Quando eu falo macaco, você lembra de 2 coisas. O significado da palavra macaco é um animal, macaco. Quando eu lembro de macaco do ponto de vista conotativo, negativo, você deve estar lembrando do racismo. Então, é isso. As palavras têm poder, né, de passar muitas mensagens, inclusive, sobretudo, né, o peso que está ali por trás. Então é isso, né? Tem essa questão aí da soberania e os países estão sempre ali num conflito, numa tensão, né, do discurso, do poder para se equilibrar no mundo. Essa é a primeira coisa, o mundo hoje é multipolar. Eu também tenho a questão militar, tá? Quem domina hoje o mundo inteiro em termos militares ainda é os Estados Unidos, tanto que nenhum país conseguiria assumir hoje. Eu tenho minhas dúvidas sobre a Rússia, tá? A Rússia tem um exército gigantesco, tem boas armas, tem bombas atômicas numerosas, mas de maneira geral ninguém consegue enfrentar os Estados Unidos.
tá? E os Estados Unidos ainda conseguem ter um poder muito forte de coerção, de persuasão, né, de peso nas decisões mundiais, porque ele é o maior exército aeronáutica, a marinha do mundo. Tá? A marinha a gente pode já questionar, mas no demais eles são realmente muito bons. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante conversar com vocês, agora, se antigamente, por exemplo, eu tinha uma relação muito forte com o território, então os países brigavam por território, vamos lembrar do Hitler, né? Hitler ele vai invadir a Polônia, vai invadir, né, a França e outros países, inclusive vai invadir a Rússia, porque ele quer território. Né? Porque para ele, território é uma condição básica. Existe um termo muito bacana, que um geógrafo chamado, né, o Hatzel, posso estar enganado agora, o Hatzel. O Friedrich Hatzel, ele é um geógrafo que vai apoiar, inclusive, tá, o esquema de poder nazista, e ele faz um estudo muito interessante, que é utilizado pelo nazismo, inclusive, chamado espaço vital. Para o Hatzel, o espaço vital era basicamente uma teoria que comprovava a importância do espaço. Ele dava ao espaço uma simbologia de extrema importância. Para ele, não há país se desenvolvendo sem recursos minerais, sem mão de obra, sem uma cultura dominante espalhando para as pessoas. Então, sei lá, cultura nacionalista de um país, né? Uma Alemanha forte, desenvolvida. Tinha que ter muita gente defendendo isso, tinha que ter isso muito forte para a população, né? Agricultura, transporte, enfim. Para ele, com maior fosse o território de um país, tá, eu teria maior possibilidade de crescimento. E isso faz com que, para ele, o espaço se torne vital. Então, na velha ordem mundial, né, os países, até a década de 90, brigavam por território. Era fundamental o território no século XX, no século XIX, até no século XVIII. Ainda o é hoje, tá? Hoje o território não deixa de ser uma coisa importante. Só que ele passa a ser secundário, porque hoje o argumento primário dos países é economia. Desde a queda da Guerra Fria, desde o fim da Guerra Fria, a economia passa a ser muito importante, porque o mundo inteiro ficou integrado pelo capital, pelo capitalismo, É isso, pela economia. E aí, por exemplo, hoje, né, eu tenho uma guerra ideológica entre Estados Unidos e China, tá? Por várias questões. Então, por exemplo, a China hoje, bem como os Estados Unidos, não estão se pressionando de forma militar. O que eles fazem hoje? Eles criam uma sanção econômica, param de comprar algum produto, ou começam a tarifar um produto vindo de fora de forma muito mais cara. Então, por exemplo, a China manda tecnologia para o Japão, para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? Ele começa a tarifar aquele produto, transforma aquele produto em produto muito caro, para favorecer, por exemplo, a empresa interna dos Estados Unidos, né? Em favorecendo essa empresa interna, eu consigo ter, né, ser mais interessante para a empresa interna, vender mais barato e, portanto, as pessoas vão comprar mais dos Estados Unidos do que da China. Isso é uma forma de pressionar os governos hoje, né? Vou pegar o Irã. O Irã é um caso interessante. O Irã, durante muito tempo, e até hoje, inclusive, né, o Irã, havia uma crítica ao fato do Irã ter bombas nucleares, né, e não aceitar a visitação de técnicos, né, da IEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, para verificar se a produção energética deles nuclear era só para uma questão meramente de energia ou também para a formação de plutônio, formar uma bomba atômica. Então, assim, durante muito tempo, cara, o que se tinha era os Estados Unidos e alguns outros países fazendo sanções econômicas agora ao Irã. Né? O Irã realmente ele tinha perdas econômicas nas exportações por causa disso. Agora o Irã, né, acabou o pacto nuclear, né? Existe um pacto entre os países de não produção de bombas atômicas. Isso acabou, tá, no ano passado para esse ano. E agora o Irã, inclusive, está, meu irmão, ninguém sabe o que está acontecendo lá, mas prevê-se que vão voltar a produzir bombas nucleares, né? O que é um pouco interessante para o mundo, né? Enfim, para nós. O grande ponto é esse, tá? Hoje a economia é muito importante, tá? A economia é uma forma de pressionar os governos, né, a mudarem suas posturas e tudo mais. Só para a gente falar mais um exemplo, e eu fecho aqui. Hoje, o que a França e a Europa inteira estão fazendo com o Brasil? Pelo discurso do presidente, eu estou fazendo uma sanção econômica ao Brasil, em termos de compra de couro,
em termos de apoio ao fundo amazônico, porque o governo não tem se comprometido às leis ambientais, por exemplo, tá? Não sei, das agendas ambientais, da Eco 92, da própria ONU, e por isso, o que eu faço? Em vez de falar, cara, olha, vamos invadir o Brasil, porque eu não posso fazer isso, tá? Todo país tem direito internacional de ser soberano, tá? Eu pressiono de forma econômica. Como todo mundo depende de economia, hoje quem gere o mundo ainda é a economia, tá? Um país fica deficitário, fica sem dinheiro, tá? Isso é um problema grave para o país. Então a solução realmente, tá? Hoje é a economia. Não sei se vai ser por muito tempo, a gente vai debater isso em breve, tá? Mas eu diria que é uma das principais questões aí da nova ordem mundial. O que eu tinha que falar com vocês, né? Eu gostaria de falar mais alguma coisa. Vale lembrar, gente, muitos conflitos ainda estão saindo aí por questões diversas, que não é só economia. Então, por exemplo, eu coloquei no quadro, eu não cheguei a completar cada linha, que ainda tem conflitos que são, por exemplo, de 4 ordens, né? Eu botei de forma bem geral. Por exemplo, tinha um cara chamado Francis Fukuyama. O Francis Fukuyama, ele cria um livro, né, na década de 90, que ele fala o fim da história. O que ele propôs era o seguinte: bom, agora todo mundo é capitalista, as pessoas, veja, do capitalismo não importa se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou judeu, se eu sou árabe, contanto que eu faça trocas, para ele, né, e para o mundo inteiro naquela época não importava as diferenças. O que importava era o dinheiro, era o capital. Então, se eu não concordo com você, mas enriqueço junto com você, beleza. Eu tenho uma coisa que você quer, você tem uma coisa que eu quero, a gente troca e tá tudo certo. Isso era a ideia. Não se comprovou a longo prazo, né? Esse livro, inclusive, na época foi muito criticado, ao mesmo tempo foi muito adorado por muitos teóricos. E, cara, hoje é um fiasco, assim, ninguém leva esse livro a sério, né? É lido, claro, em ambientes acadêmicos, mas, assim, ninguém leva esse livro como se fosse uma projeção do século XXI, porque não é. E aí eu mostro claramente como é que não é. Vamos pegar a primeira questão, tá? Israel e Palestina. Até hoje a porrada estanca. Porrada estanca porque tem uma questão territorial e religiosa por trás, né? A gente vai ver isso até o final do ano. Mas enfim, então tem questões ali que superam a questão do capital, que é uma questão ideológica, né, interna, até uma questão étnica. Há pouco tempo teve uma questão na Crimeia, né? A Crimeia era um distrito, vamos colocar assim, era um distrito da Ucrânia, tá? E esse distrito era formado majoritariamente por russos da época da União Soviética. Teve uma questão política muito forte em 2014 e a Crimeia ela foi, eu vou colocar de forma muito grosseira, ela foi tomada pela Rússia, ela foi tomada. A gente pode questionar se foi um movimento interno ao país, se não foi, mas o grande ponto é que a Crimeia virou da parte da Rússia hoje por uma questão étnica. Então veja, o capital não é tudo. Ele é muita coisa, mas não é tudo ainda na nova ordem mundial. Por exemplo, hoje no Brasil, né, a nossa guerra que a gente passa hoje, quando você pega o governo Jair Bolsonaro e você enxerga que o governo dele tem feito um discurso, como é que ele governa? Ele governa pelo conflito. Né? Não importa o ponto, se você concorda com ele, se você não concorda, se você gosta ou não, ele governa pelo conflito, o fato é esse. Por que ele faz isso? Para gerar polaridade entre as pessoas. E a economia não responde por isso. É uma questão ideológica. Quando ele gera o conflito o tempo todo, estão sempre brigando um com o outro. Porque, ele falou alguma coisa, então ele falou isso, mas eu entendi o que ele falou, então eu defendo ele. E tem um cara que fala, não, eu não suporto o que ele falou, eu acho absurdo, então eu não defendo e eu gero polarização. Então, na nova ordem mundial, o que se previa é que a economia era a base dos conflitos, e de fato, a maior parte das vezes é. Mas não são somente conflitos econômicos, tá? Os conflitos ideológicos, étnicos, religiosos, territoriais, isso ainda permanece no pleno século XXI. E eu diria mais, tem cada vez mais aumentado. Eu vou deixar esse link para a nossa aula daqui a 2 semanas, mas confia em mim, eles estão aumentando de forma, tá? Eu diria que numa progressão geométrica, tá? Para onde a gente vai, eu não sei. Eu sei que da última vez que a gente foi para esse caminho, estávamos na década de 30 do século XX. E aí talvez você lembre que na década de 30, tá? Eu tive um momento que culminou com os movimentos autoritários. Entre eles, eu vou ser polêmico: comunismo, nazismo, fascismo.
Em crises econômicas, tá? A economia ela não responde mais pelo bem-estar das pessoas, nos resta as condições de religião, pertencimento, etnia e por aí vai. Para a gente fechar, amores, tá? Eu gostaria de falar, e aí nosso link para nossa próxima aula é: hoje essa nova ordem tem mudado muito. No ponto econômico, tá? Um dos pontos mais importantes da nova ordem mundial foi a globalização, que é a nossa aula da semana que vem. Mas a nova ordem mundial ela previa um mundo, ela foi sendo construída numa base de poderes entre vários países que meio que se organizavam de acordo com instituições internacionais, ou chamadas até melhor de supranacionais, que era a ONU, que era a Organização Internacional do Trabalho, né, a Organização Mundial da Saúde. Vocês participaram do Fórum de Humanas, perceberam que há várias instâncias maiores, né, que coordenam os interesses diferentes dos países. Desde que eu tenho, tá, em 2001, o atentado grave às Torres Gêmeas, isso tem mudado um pouco. As Torres Gêmeas mostraram para o mundo da nova ordem que essa relação de poderes é complexa e que nem todo mundo concorda com a relação de poderes. A economia não responde por tudo. Então, desde a queda das Torres Gêmeas, 2001, tem tempo aí, né, quase 20 anos atrás, eu estava com 9 naquela época, né, enfim, o mundo tem mudado, tem ficado cada vez aquela ideia de mundo integrado, da nova ordem mundial, multipolar, tem se encrespado um pouco, tem ficado mais dividida. E agora, por exemplo, blocos de poder como os americanos vão questionar e enfrentar blocos de poder como, por exemplo, o bloco árabe, né, hoje em dia pautado pela Arábia Saudita. Em 2008, isso piora pela crise econômica de 2008, e com a crise econômica de 2008, tá, a nova ordem mundial toma novos rumos, bem como a globalização, que é a nossa assunto da semana que vem, tá? E é isso, só queria deixar um pouco mais claro o nosso comentário de hoje, nossa aula de hoje, tá bom? Beijo grande.